Olá, minhas bolhas, tudo bem? Meu nome é Cláudio e hoje nós vamos falar sobre direito à memória e formação da identidade. Vamos lá! Primeiramente, gostaria de informar que toda a bibliografia deste vídeo estará disponível na descrição do vídeo, então qualquer dúvida, checa lá, tire suas próprias conclusões. Você já se perguntou se tivesse nascido em outro lugar? Se tivesse nascido em outra década, outro século? Se aquela coisa que aconteceu naquele dia, naquela vez, não tivesse acontecido daquela forma que aconteceu, mas de outra forma, você seria a mesma pessoa que seria hoje? Hoje, vamos falar sobre memória e formação do indivíduo. Começando pelo paradoxo de Teseu. Já ouviu falar? A história é a seguinte. Teseu naviga o seu navio do ponto A até o ponto B. Durante esse percurso, ele instrui seus marinheiros a trocarem todas as placas de madeira do seu navio e jogarem ao mar. Chegando no ponto B, a dúvida é: o navio que eles retornaram é o mesmo que partiu do ponto A até o ponto B? E mais, se tiver ainda, e se ainda tiver uma ou duas placas do antigo navio dentro do navio que chegou em B, ele ainda é o mesmo, ou seja, duas antigas e o resto do navio todo novo. Ainda é o mesmo, ou vamos imaginar só o timão? O timão ainda continua sendo o mesmo do navio antigo e todo o resto foi trocado. É o mesmo navio que saiu do ponto A e chegou em B? Ou é um navio completamente diferente? Complicando mais a situação, imagine que durante esse trajeto tinha um monstro reciclador nos mares e ele pegou essas madeiras e transformou em um navio totalmente igual ao que foi descartado, chegando no porto B, um navio que é novo, com as madeiras recicladas, com Teseu e sua tripulação, e um navio idêntico com as madeiras antigas. Qual é o navio de Teseu? É o que ele está. Ou, se no meio do caminho, imagine, antes de atracarem, ele pular do navio A, que é novo, para o navio antigo, reciclado, B. Qual é o navio de Teseu agora? Qual foi o que retornou efetivamente do ponto A ao ponto B? Seria o reciclado ou seria o novo que foi se modificando durante o trajeto? Esse debate filosófico entra na questão da essência dos indivíduos, que nos torna únicos para além do externo, para além da casca. Somos parte também da nossa memória, daquilo que nos torna indivíduo, não simplesmente nossa aparência, por assim dizer. Há muito mais que nos define nós sermos nós. Rapaz, tá certo isso? Esse tema é bastante debatido em filmes de ficção científica. Eu acredito que você já deve ter visto um. Quanto ao aspecto da clonagem. Por exemplo, o filme Cópias, de Volta à Vida, e que consta com o ator Keanu Reeves, onde ele vai proceder com a clonagem de sua família após um acidente e todos morrem. E para torná-los de volta, ele não pode simplesmente trazer o corpo. Ele precisa de uma identidade para que a família volte a ser a família dele, não simplesmente meras réplicas. Então ele bota neles a antiga memória presente no cérebro dos seus parentes falecidos. Passando para uma perspectiva diferente, O Vendedor de Passado é um filme brasileiro que conta com Lázaro Ramos como personagem principal. Já é um pouco mais pé no chão. O personagem vive de criar passados para seus clientes, que desejam ter memórias diferentes da sua história pessoal, seja para mostrar nas redes sociais, seja para poderem se portar de forma diferente em seu presente em decorrência desse passado criado. Veja como é interessante a perspectiva de que alguém vai pagar para criar um passado para você e você poder se comportar de determinada forma a partir desse passado criado. Quantas piadas ou até mesmo esquetes do Porta dos Fundos se tem sobre a vida criada nas redes sociais que não correspondem com a realidade? Mas o indivíduo, por acreditar naquela façanha criada nas redes sociais, se porta ou até mesmo supre uma necessidade que ele tem. Então imagine que alguns pontos da sua história têm outras conotações. Será que isso não vai mudar a sua percepção do hoje? Imagine, por exemplo, que pessoas do seu passado, atitudes de pessoas que estavam frequentes no seu passado, você consiga perceber agora outras questões diferentes sobre aquelas relações. Isso vai mudar o seu ser
hoje. Tendo isso em vista, a questão da memória pessoal na formação, eu gostaria de perguntar se, e a memória coletiva? Ela influencia na sua formação? O local onde você nasceu, a sua história do seu país, as ocorrências que são presentes na sua localidade. Vamos dar um exemplo. Eu nasci e cresci no estado de Pernambuco. Eu tenho um somatório de hábitos e percepções que são provenientes da história da minha localidade e das pessoas que a construíram. Veja, as pessoas do nosso estado são deveras orgulhosas. Nós ressaltamos que o Galo da Madrugada já foi o maior bloco de carnaval do mundo em 1984. Nós já tivemos, segundo o Jornal do Comércio, a maior avenida em linha reta da América Latina. E fomos responsáveis por diversas revoltas separatistas, inclusive a Revolução de 1817, que resultou na transformação de Pernambuco em um país por 75 dias. Todavia, essa noção de orgulho é criada e ensinada por nossos conterrâneos a partir da forma que se ensina a história do nosso estado, o que influencia diretamente na memória coletiva da nossa autoestima coletiva. Vejamos como eu estou trazendo elementos grandiosos em que, segundo a minha estigma social, são considerados valorosos, movimentos e histórias de orgulho que aumentam minha autoestima, que me dão orgulho de dizer sou pernambucano. Agora, se eu fosse ensinado de forma diferente, se, por exemplo, eu fosse ensinado que Pernambuco é um dos países, olha meu Deus, calma, estamos quase lá, que Pernambuco se encontra como um dos estados mais perigosos do Brasil. Se eu fosse ensinado isso paulatinamente durante toda a minha formação, e se eu fosse ensinado que Pernambuco se encontra com uma das menores expectativas de vida do Brasil, e se eu for, em vez de eu ressaltar com bons olhos as revoluções separatistas que Pernambuco teve, inclusive a Revolução de 1817, na verdade eu ensinasse que todas as reformas separatistas foram um erro, que na verdade reduziram o território de Pernambuco drasticamente, inclusive perdendo a comarca de São Francisco, que hoje faz parte da Bahia. Você acredita que seríamos orgulhosos se, ao sermos ensinados sobre nossa história, fossem apagadas as conquistas do nosso povo, de qual fazemos parte? Se fossem ensinados somente das derrotas e perdas do Estado, sem mencionar nossa cultura, nossos artistas e nossas conquistas, que apesar das diversidades, nós conquistamos, nós chegamos lá, nós produzimos e exportamos e conseguimos vencer, apesar de todas as diversidades? O que eu quero trazer aqui, nessa questão da memória, é que da forma que nós construímos essa percepção vai influenciar diretamente na nossa capacidade de nos ver. Então veja, no campo individual, essa percepção de pouca construção causa uma baixa autoestima no indivíduo, quando ele se manipula, que a percepção de si dele é menor do que realmente ele faz, não se achando importante. Isso pode até ser chamado de síndrome do impostor. Nos relacionamentos, temos a violência psicológica através da manipulação à da toxicidade. Em alguns casos mais graves, é passível de configurar um crime segundo o artigo 147b do Código Penal. Ou seja, manipular outra pessoa, no caso do 147b, manipular uma mulher ou sua parceira para que ela se sinta menos, para que as conquistas delas não valham, isso pode chegar ao ponto de ser considerado um crime. Percebem? E no coletivo, no ensino da história, isso existe? Ora, essa manipulação ocorre a partir do apagamento, tanto de forma racial como de forma classista. Dou um exemplo. No seu aprendizado de história do Brasil, pergunta sincera: que momentos você aprendeu sobre os povos originários, vulgo indígenas? Provavelmente na colonização, ou a menção momentânea, talvez, a Felipe Camarão, o indígena potiguar convertido que chefiou as tropas de expulsão dos holandeses, inclusive na primeira Batalha dos Guararapes em 1648. Qual em outro momento da história nós estudamos sobre os povos originários da nossa região, qual seja Pernambuco, e sua participação na formação nacional, ou até mesmo estadual, ou até mesmo local da identidade do nosso povo?
É só ali na parte do colonialismo, quando chegam os portugueses e eles se deparam com os indígenas ali presentes. Há a perseguição dos jesuítas para fazer a evangelização, acabar com toda a cultura que estava ali presente. E depois, onde é que ele aparece? No Império, na Primeira República, na Era Vargas, ditadura. Onde é que eles aparecem? No ensino de história. Você consegue pensar? O mesmo vale para a cultura da história africana, que muita da nossa história é omitida no ensino básico. Vou dar um exemplo que eu gosto de usar bastante em salas de aula. Quando eu falo de abolição da escravidão, qual é a primeira pessoa que vem à sua mente? Você pensa assim, poxa, abolição da escravatura no Brasil. Quem é que vem na sua cabeça? Assim, pá, rápido. E se eu perguntar para você, quem é a pessoa representante da abolição da escravidão, que a gente chama de patrono da abolição? Quem seria essa pessoa? Eu já fiz essa pergunta em algumas salas de aula. E geralmente as pessoas me dão a resposta como, tanto da primeira pergunta como da segunda, Princesa Isabel. Agora eu queria questionar você, se a sua resposta foi Princesa Isabel. Por que, quando nós vamos falar da libertação de todo um povo que sofreu as mazelas da escravidão ao longo dos séculos, você pensa imediatamente numa mulher branca da elite aristocrática e portuguesa? Por que você pensa nela e não pensa no verdadeiro patrono da abolição, que seria Luiz Gama? Veja, qual tipo de percepção se cria no pensamento coletivo de que a representatividade da abolição foi de uma pessoa branca da nobreza? O que acontece quando omitimos as batalhas, os sacrifícios, as conquistas sociais e passamos a ideia de que os direitos foram concedidos e não conquistados através da luta? Veja, o patrono da abolição é Luiz Gama, um homem negro, liberto, que se alfabetizou e advogou no judiciário conquistando a libertação de mais de 500 escravizados. Pense comigo, qual é o impacto que se pretende quando não dá ênfase a esse personagem da nossa história em um país onde, segundo o censo do IBGE de 2022, 55,4% da população se considera preta ou parda? Note que a memória coletiva contribuiu diretamente para o comportamento, saúde e autoestima dos indivíduos. Ora, se nós somos ensinados desde a nossa pequena idade, entrado no colégio, que nós fomos descobertos, que nós fomos atualizados por sempre quem é de fora, que não nos percebemos como seres produtores, como seres capacitados de alterar a nossa realidade. Qual é a percepção que nós vamos ter de ação no mundo? Se somos sempre ensinados que nossa capacidade de mudar vai até um determinado ponto, onde não estamos presentes em outros momentos de mudança da história. No intuito de quebrar esse paradigma, na década de 70 o movimento negro começou a pleitear o seu lugar na história, de forma justa, tendo os desdobramentos somente na década de 90, quando foi apresentado o projeto que veio se tornar a Lei 10.639 de 2003, que é a Lei do Ensino Africano no Ensino Básico e Ensino Médio, que foi apresentado pelos deputados Benhu Ferreira e Esther Grossi, mas somente com apresentação em 99 e sancionamento, ou seja, ela começou a valer a partir de 2003. Você pode ler um pouco mais sobre isso no site da Memorial da Democracia, o link vai estar na descrição. Já em 2005, a deputada do PT, Marisângela Duarte, propôs o PL 109 de 2005, que veio se tornar a Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio. Por fim, e não menos importante, a obrigatoriedade do ensino musical, que segundo o site do próprio MEC, em um uniforme de 2008, diz que todas as escolas públicas e particulares do Brasil terão de acrescentar no prazo de 3 anos mais uma disciplina na grade curricular obrigatória. A Lei número 11.669, publicada no Diário Oficial da União no dia 19, altera a Lei Diretriz e Base da Educação
e torna obrigatório o ensino de música no ensino fundamental e médio. Atualmente, a aprendizagem musical deve fazer sentido para o aluno. O ensino deve se dar a partir do contexto musical e da região na qual a escola está situada, não a partir de estruturas isoladas. Assim, busca-se compreender o motivo da criação e de consumo das diferentes expressões musicais. O projeto foi encabeçado pela senadora Rosiane Sarney, no PLS 330 de 2006. Foram demonstradas 3 leis que interferem diretamente no ensino básico e médio, propondo a construção dessa memória coletiva, sendo a última sancionada em 2008. Agora eu lhe pergunto, a lei tem sido aplicada? Sendo sincero, você tem sido estimulado a estudar essa parte da sua história? E mais, você sabe dizer se isso tem sido cobrado nos vestibulares e concursos? E mais importante ainda, isso tem sido estimulado no seu cotidiano? Ora, se desde 2008 temos leis que dizem ser obrigatório esse ensino, não de forma bancária, não de forma depositária, mas de forma reflexiva, mas minimamente apresentar esses personagens para que entendamos que nossa construção nacional, nossa identidade, seja local, estadual ou nacional, teve a participação desses povos que são apagados, onde inclusive a maior parte da população se considera negra e parda, e poucos sabemos da história dos nossos negros e pardos durante a história. Outros casos de apagamento muito famoso é o caso de Machado de Assis, que nas antigas imagens ele era mais esbranquiçado para gerar essa dúvida se ele era negro ou não. A mesma forma acontece, como eu trouxe agora, quando vamos pensar em abolição da escravidão, boa parte dos estudantes que eu me deparei pensam em Princesa Isabel e não sabem, não imaginam a existência de um homem negro liberto que estava no judiciário conseguindo libertar seus semelhantes. Perceba, como é que nós vamos querer criar uma autoestima, ou melhor, como se destrói a autoestima de um povo, tirando deles todos os materiais de que possam se identificar e se ver como uma cultura válida. Sendo assim, convido você que me assiste a não tirar as conclusões de sua própria experiência, mas pesquisar, rapidinho, 5 minutinhos pelo menos, o desdobramento dessas leis. Pelo menos uma, pesquise ela, dá uma lida e veja se elas estão sendo realmente aplicadas. O objetivo desse canal não é que eu traga aqui informação para vocês de forma altamente positiva. É também provocar essas perguntas, para que você pesquise sobre essa situação que eu estou trazendo para debate aqui, que pode ser, inclusive, posto nos comentários. Eu não sou detentor da verdade, mas eu sou provocador de um estigma que eu visualizo ser muito forte e muito prejudicial, não só para os estudantes, mas para todo o país. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou tentar produzir mais vídeos com a maior frequência, pelo menos uma vez por semana, mas está um pouco difícil. Agradeço pela sua atenção, um abraço, estudem, bebam água e tchau.